Olá pessoal, basta observar um pouco o mundo da vida selvagem para entender que ele é praticamente perfeito. Ao longo da evolução, os animais desenvolveram complexos mecanismos que permitem que eles se adaptem às mudanças nas condições do ambiente. No entanto, o mesmo animal mais preparado não está imune a um encontro acidental com o gelo. Em casos assim, alguns conseguem superar as circunstâncias, enquanto outros têm que enfrentar um final triste. No vídeo de hoje, mostraremos diferentes exemplos de situações assim. Prontos para aprender algo novo? Então, vamos lá! Raposa imprudente. Quem não ama a natureza, não é mesmo? Paisagens fascinantes, montanhas cobertas de gelo, campos verdes, rios e lagos. Como pode alguém não gostar dessas coisas? No entanto, o mundo ao nosso redor, além de ser bonito, também pode ser perigoso. E em casos de falta de atenção e descuido, a natureza nem sempre perdoa os erros. Infelizmente, ela não conhece a compaixão. Aqui temos um exemplo disso. Uma jovem raposa decidiu caminhar sobre uma fina camada de gelo do rio Danúbio, na Alemanha. Não se sabe se este animal o fez por curiosidade ou viu alguma presa na outra margem, mas a fina crosta de gelo não aguentou seu peso. O predador descuidado nadou sob a água por vários metros, mas não conseguiu sair. Um tempo depois, chegou o frio de verdade e uma espessa camada de gelo rodeou o pobre animal por todos os lados. Foi nesse estado que a raposa foi encontrada por Franz Strel, um morador da região. Ele decidiu tirá-la do rio e para isso precisou até usar uma serra elétrica. O homem contou que assim que o gelo derreteu, ele levou o corpo do predador a um serviço especial. Mas antes disso, o bloco de gelo o lembrou que brincadeiras no gelo fino podem acabar mal. Sentimos muito pelo animalzinho e prometemos que tomaremos mais cuidado. Cardume congelado. Não queremos assustar você, mas às vezes nem mesmo a atenção e a cautela são suficientes para evitar cair nas armadilhas traiçoeiras feitas pelo nosso planeta. Mas, se você não é fã de nadar tranquilamente nas águas costeiras da Noruega em janeiro, então não há o que temer. Foi neste país, no norte do planeta, que um cara chamado Ingolf Christiansen se deparou com essa imagem extremamente estranha em uma manhã de inverno. Ele estava andando com seu cachorro ao longo da baía de Lovund, admirando a superfície congelada do mar, quando notou um cardume de peixes. Parecia que alguém muito poderoso tinha usado suas habilidades e, em questão de segundos, congelado os peixes em movimento. Talvez tenha sido o gelado dos incríveis ou o Senhor Frio aterrorizando Gotham. Um especialista do Instituto Norueguês de Pesquisa Marinha rejeitou todas essas hipóteses de fantasia. Afinal, nenhum superpoder pode se comparar com o poder da natureza. O misterioso fenômeno na Noruega pode ser explicado pela coincidência de várias circunstâncias. O arrenque ficou com medo de seu principal inimigo, a ave cormorão, e em busca da salvação foi para águas rasas. Naquele momento, a temperatura na baía estava muito mais baixa do que a normal e um vento forte soprava. Uma pequena camada de água se transformou em gelo quase que instantaneamente, e com ela os pobres fugitivos. Ou será que isso é mesmo o trabalho de algum vilão? Você que decide. Alce congelado no lago. Bem, parece que existe um encantador de gelo e neve que vive na Noruega. Senão, como explicar esses casos que ocorrem com tanta frequência por lá? Nesta história, a vítima da armadilha gelada foi um animal de tamanho impressionante. Parece que foi justamente isso que causou a tragédia. Inger Joberg estava patinando no lago Cosmo, em Valnesford, quando notou o que parecia ser um monte de terra na superfície do gelo. Ao se aproximar, ela percebeu que estava enganada. Aquilo era um imenso alce europeu que arriscou atravessar o lago em vez de contorná-lo. Segundo os zoólogos, esse comportamento é considerado normal para esses mamíferos. Os alces nadam bem e suportam facilmente o tempo frio, mas mesmo com essa preparação, a água congelante é capaz de deixá-los praticamente sem chance. Mas a decisão do animal não pode ser considerada completamente imprudente. Segundo Inger, quem encontrou o animal, o gelo estava muito espesso perto da margem, mas ainda não tinha tido tempo de ficar mais grosso perto do meio do lago. Não é de surpreender que ele não tenha aguentado o peso de um alce macho adulto. Eles podem chegar a pesar até 600 quilos. Como é que o pobre coitado poderia saber disso? Alces congelados brigando.
Se na situação anterior o alce se tornou vítima de um acidente, esses dois representantes da família dos cervídeos decidiram seu próprio destino. Quando se trata de lutar por uma fêmea, o instinto obscurece toda a capacidade de pensar. Nesse estado, os animais são capazes de muitas bobagens e esta aqui é o exemplo de uma delas. É difícil dizer se esses dois alces começaram sua batalha nesse lago no Alasca ou foram parar lá durante a batalha, mas o fato é que eles não conseguiram sair de lá. Dê uma olhada na pose em que eles foram congelados. Tem motivos para acreditar que não foi de propósito. Isso porque os chifres o impediram de sair da briga. Ao atacar um ao outro, os animais se engancharam firmemente, o que impediu sua movimentação. Os animais congelados foram descobertos por um professor chamado Brad Webster e seu amigo. Eles acreditam que um dos machos morreu ainda durante a luta, mas mesmo assim conseguiu privar o vencedor da oportunidade de aproveitar seu triunfo. Parafraseando a famosa cena de Guerra Infinita, você conseguiu tudo, mas o que isso custou? Resgate de uma alce congelada. Tente adivinhar sobre qual animal falaremos agora. Pelagem marrom, patas compridas, cascos... Sim, mais um alce. Este pobre animal não tem culpa de que a natureza o fez tão grande, por isso não vá pensando que ele é simplesmente azarado. Essa fêmea da Sibéria, ao contrário de seu parente norueguês, teve muito mais sorte. Assim como na história do Lago Cosmo, este alce de 600 quilos queria atravessar o pântano congelado pelo gelo, mas esqueceu de todas as leis da física, caiu e ficou presa em um buraco no gelo. A única salvação seria um milagre, e ele aconteceu. Os funcionários de uma das empresas locais sobrevoaram a taiga e notaram o animal em apuros. Apesar do risco, os homens decidiram pousar o helicóptero e iniciar uma operação de resgate. Imagine só o trabalho para tirar o enorme animal da água no meio do frio siberiano. Eles tiveram que amarrar cintos nas patas da alce e usar toda a sua força. Os homens não apenas tiraram o animal enorme do gelo, como também o salvaram dos efeitos da hipotermia com fricção, massagem cardíaca e até mesmo exercícios forçados. Nem todos os heróis usam capas mesmo. Buracos cobertos de gelo. Sibéria, Norte Europeu, Alasca. Todas essas regiões têm algo em comum: um inverno hostil, vento penetrante, temperaturas extremamente baixas, tempestades de neve. Não é surpreendente que as histórias que contamos tenham acontecido nesses lugares. Mas será que é possível que algo assim aconteça em um país quente e turístico? O pior é que sim. Essas imagens de buracos cobertos com uma crosta de gelo, pedaços de neve e gotas de gelo foram filmadas não lá no Ártico, mas na Turquia. O que aconteceu foi que esses animais foram abandonados no interior da província de Şanlıurfa, no sudoeste do país. No verão, essa é uma região quente, mas o inverno é caracterizado por condições climáticas adversas. Sentimos que você está preocupado com esses bichinhos orelhudos, por isso já vamos lhe tranquilizar. Essa história terminou bem. As fotos dos burros chegaram ao governador e ao prefeito de Siverek. Eles enviaram com urgência ao local uma equipe de resgate de 6 pessoas. Quando eles chegaram lá, alguns dos animais não podiam nem se mover por conta própria. Então eles tiveram que ser colocados em um caminhão. O veículo levou os pobres burros para um abrigo onde eles foram alimentados, examinados por um veterinário e colocados em um estábulo quentinho. Patinação com peixes no Japão. No entanto, os representantes do mundo animal nem sempre ficam presos no gelo por acaso. Às vezes, isso acontece por causa dos humanos. Soa assustador, mas na verdade nem tanto. No final de 2016, o parque temático Space World, no Japão, abriu uma nova atração com um tema marinho. Seus criadores devem ter achado que uma pista de patinação comum era muito sem graça, então decidiram colocar mais de 5.000 peixes diferentes no gelo, de cavalas a arraias. O resultado foi minimamente original. Alguns dos peixes congelados foram posicionados para formar a palavra olá e saudar os visitantes, enquanto outros formavam flechas para indicar a direção certa para os patinadores. Você não acha isso estranho? Muitos internautas consideraram a criação imoral, cruel e desrespeitosa com a vida, apesar de que o diretor-geral do parque, Toshimi Takeda, garantiu que os peixes já estavam mortos no momento em que a pista foi montada. Mas a onda de críticas não diminuiu. Como resultado, a gerência decidiu fechar a atração. O que aconteceu depois foi ainda mais bizarro. De acordo com relatos da mídia local, o Space World realizou uma cerimônia em memória dos peixes. Mamute com sangue líquido.
Você acha que os mamutes desapareceram do nosso planeta para sempre? É melhor não tirar conclusões precipitadas. É possível que esse mamífero gigante reapareça na Terra, pelo menos no laboratório de cientistas. Devemos agradecer ou xingar o permafrost por isso. Foi no gelo milenar da Iacútia, na Rússia, que um grupo de paleontologistas conseguiu encontrar os restos de um animal antigo, em cujo corpo estava preservado sangue em estado líquido. Os cientistas ficaram confusos. Em primeiro lugar, no momento da escavação, a temperatura do ar era de apenas 10 graus abaixo de zero. Em segundo lugar, a parte superior do corpo do mamute fêmea tinha sido destruída por predadores. Como o sangue podia ter permanecido líquido nessas condições, ainda por cima, por vários milhares de anos? Os pesquisadores têm várias explicações. O corpo do mamífero morto estava parcialmente submerso em um lago, o qual posteriormente congelou rapidamente. Esse congelamento rápido permitiu que os membros inferiores e a barriga do animal permanecessem em boas condições. Além disso, os paleontologistas acreditam que o sangue de mamute pode ter propriedades crioprotetoras. Usando o biomaterial encontrado, os cientistas esperam clonar o animal extinto. Quem sabe no futuro ele caminhe pelas ruas junto com tiranossauros e tigres dentes de sabre. Resgate de gatinhos com café. Vamos deixar o mundo da ciência um pouco de lado e falar sobre o que é realmente importante: gatos. Admita, você nunca consegue passar por um desses animais fofinhos na rua sem acariciá-lo. E se 3 gatinhos estivessem com problemas? Sim, num caso desses, qualquer um largaria tudo o que estivesse fazendo e correria para ajudar. Isso foi o que fez um cara chamado Kendall Dewish, um trabalhador de uma companhia de petróleo do Canadá. Em uma manhã de janeiro, ele estava dirigindo para um dos poços em Drayton Valley, mas no caminho encontrou um obstáculo inesperado. 3 gatinhos minúsculos miavam alto e não conseguiam sair da estrada, porque suas caudas congelaram no chão. O homem não precisou pensar 2 vezes. Ele voltou para o carro, pegou um café quente e derreteu gentilmente o gelo ao redor dos filhotes. Depois disso, os gatinhos foram lavados, alimentados e colocados em um local quente. E então, os 3 encontraram uma nova família. Felizmente, eles nem precisaram ser separados. De acordo com o que Kendall escreveu no Facebook, agora os irmãos gatos têm um excelente apetite e uma energia inesgotável. Qual a conclusão pode ser retirada dessa história? Ao dar um passeio no inverno, sempre tenha café com você. Crocodilo no gelo. Você está ouvindo essa risada maldosa? Estes são jacarés da Carolina do Norte, zombando de animais que perderam a batalha com os elementos da natureza. Esse predador aterrorizante definitivamente não deixará que um simples gelo o derrote. Quando um clima frio sem precedentes chegou aos Estados Unidos, os trabalhadores do Charlotte River Swamp Park ficaram preocupados que os répteis não sobreviveriam a essa situação. Mas esses caçadores dentudos tinham seus próprios planos. Assim que o inverno começou a chegar rapidamente, os jacarés reduziram a sua atividade ao mínimo e entraram em estado de brumação. Este é o nome desse estado de dormência dos animais de sangue frio, durante o qual a temperatura de seus corpos cai e a sua taxa metabólica diminui. Eles só ficam lá, sem fazer nada e aproveitando a vida. Mas e o gelo? Se ele cobrir toda a superfície do reservatório, não haverá oxigênio para respirar. E mesmo durante a brumação, ele é necessário. Mas fique tranquilo, esse animal astuto tem um truque especial para este caso. Os jacarés deixam a parte do focinho em que as narinas estão localizadas na superfície da água. É só isso que precisam para sobreviver. Depois que o tempo esquenta novamente, os répteis descongelados levam um tempo para se recuperar e não reagem a estímulos. Portanto, se você vir um jacaré tão sonolento assim, sinta-se à vontade para se aproximar e acariciar atrás de sua orelha. E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.